A tua unção que quebra o jugo.
Alguns ajustes, alguns
Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Nós temos mais uma vez a oportunidade de, como igreja, já é o último domingo do ano nosso, né? O tempo, o ano não, o mês de janeiro, calma, não tanto assim. Mas a gente tem a oportunidade de poder agradecer a Deus. Aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, aquilo que nós temos visto e ouvido, a boa mão do Senhor tem estado sobre nós, nos leva de fato a ficar com o nosso coração alegre e da oportunidade de podermos ser participantes da obra do Senhor. Nessa hora nós teremos a oportunidade de participar da igreja com os nossos dízimos e ofertas. Queria que nós nos colocássemos em pé nessa hora. Queria orar pela sua vida, queria te abençoar. Você tem sido parte dessa obra, cooperante, investindo, orando, e nós somos gratos a Deus porque Deus, na sua bondade, tem mantido a sua igreja, e nós temos tido sonhos, e como vocês viram, nosso sonho é crescer e edificar. Esse ano é o ano da nossa construção. Queremos de fato construir aquilo que Deus tem colocado diante de nós. São pequenas metas, pequenos sonhos, pequenos passos, mas que nós cremos que com o amém do Senhor a gente vai alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, eu queria orar por você nessa hora, abençoando sua vida, para que de fato você seja envolvido nessa obra. E logo depois, enquanto adoramos o Senhor por mais uma canção, você pode entregar ali o seu dízimo, sua oferta, fazendo como isso um culto ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento como igreja. Esse é o momento que literalmente nós entregamos algo de valor à igreja, como entregando ao Senhor. Queremos honrar e bendizer a vida de cada um dos teus filhos que tem sido participante, que tem ajudado a manter essa obra, tem participado conosco. Oramos para que a boa mão do Senhor continue sobre eles. Como declaramos aqui, nós somos prósperos. O Senhor, de fato, tem suprido a nossa sementeira para que a gente tenha semente para suprir a nós mesmos, para abençoar a tua obra e ainda para abençoar terceiros, outros que se alimentam daquilo que o Senhor nos tem dado. A nossa oração é que nesse ano, cada um de nós, de fato, possa construir cada vez mais os sonhos que o Senhor tem plantado no nosso coração. Nós não queremos regredir, pelo contrário, queremos avançar e fazemos isso com gratidão nessa hora, em nome de Jesus. Enquanto cantamos ao Senhor, fique à vontade. Pai, nós estamos aqui diante da igreja gloriosa do Senhor, a igreja que nos sucederá, e desde hoje nós os abençoamos para que cresçam com graça, com sabedoria diante do Senhor, para que a boa mão do Senhor possa fazê-los prosperar em tudo que fizerem, que caminhem com saúde, que caminhem com graça, no conhecimento
conhecimento do Senhor, desfrutando cada vez mais da tua atuação e da tua vida. Assim, então, nós os abençoamos agora em nome de Jesus. Aleluia. Podem ir para a igreja de vocês. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o mês de janeiro tem sido para nós o mês da palavra discernimento. E discernimento é algo muito interessante que nós encontramos na palavra. E eu confesso para vocês que eu tenho ficado impactado com as coisas que Deus tem nos dado por intermédio dessa pequena palavra que é discernimento. O nosso texto base, a gente fala sobre alguns homens que tomaram posição, foram coroar Davi como rei, eram homens diferenciados. Eles tinham discernimento, eles sabiam o tempo, eles sabiam as coisas que estavam diante deles, eles sabiam aquilo que os aguardava. Vimos que Jesus também fala para a gente sobre o discernimento, sobre o sinal dos céus. Está lá no aplicativo, se você não viu a mensagem, entre lá e veja. Jesus disse assim: olha, como que vocês conseguem olhar para os céus e conseguem dizer haverá chuva, e vocês não conseguem olhar para os céus e ver que eu sou o sinal dos céus que vocês pediram para Deus. E Jesus falava para uma plateia, e a plateia era uma plateia que estava ansiosa, esperando a vinda do Messias, e vem sobre eles o Messias, mas o povo rejeita o Messias, porque eles estavam tão obstinados, eles queriam um sinal, mas que Deus fizesse da maneira deles, do jeito deles, da forma como eles queriam, e muitas vezes negligenciaram a promessa que estava na frente deles. O discernimento, se nos falta, nos faz passar diante da nossa bênção sem ela tocar, sem dela aproveitar, sem dela ver, e nos faz viver como pessoas completamente desconectadas de tudo e de todos, nos ligando a qualquer outra coisa com que todas as pessoas se ligam. Então a palavra discernimento para nós foi algo que veio muito forte, algo que veio e tem marcado para mim de uma maneira muito interessante o mês de janeiro. E nós começamos há 15 dias atrás, 14 melhor dizendo, na segunda-feira retrasada, compartilhando com os irmãos uma palavra sobre 2 Crônicas, que eu tenho feito um devocional sobre isso, coloquei todo o texto lá no grupo, e eu confesso para meus irmãos que isso tem sido para mim um alento muito grande, porque encontramos nesse texto algumas verdades que são fundamentais para a nossa vida. Eu tinha preparado hoje uma palavra para falar sobre o espírito de discernimento, mas Deus trouxe algo muito mais forte ao meu coração, porque eu vi o cumprimento dessa palavra que nós estamos lendo de uma forma literal. Irmãos, a igreja, ela foi abatida, no sentido de que ela tomou um tiro, a igreja estava sangrando. Compartilhei isso aqui com vocês, pessoas dizendo: temos que sair correndo do Brasil, o Brasil acabou, o Brasil não tem mais jeito, vamos nos mudar para outro país, vamos sair daqui, e nós não podemos abandonar aquilo que nós temos. E é interessante porque havia uma expectativa gerada no nosso coração de brasileiros, e essa expectativa não foi cumprida. A pergunta é: de onde foi que nasceu essa expectativa? Nasceu do coração de Deus, e ela veio por conta de um desejo nosso. Como vimos no domingo passado, o povo estava pedindo para Jesus um sinal que veio dos céus. Jesus estava curando o céu, ressuscitando mortos, estava dando novamente vida, estava pregando como quem tem autoridade. E vem os líderes daquela época e eles dizem assim: olha, esses sinais que Jesus faz, os demônios também fazem, igual eles não haviam feito. E eles estavam pedindo para Jesus um sinal dos céus, porque na cabeça dos judeus que estavam presentes no dia de Jesus, obstinados, só o sinal dos céus provaria que Jesus era o Messias. E Jesus disse: nenhum sinal dos céus lhe será dado, somente o de Jonas. Na cabeça dos judeus daquela época, sinal dos céus era Elias que orou e caiu fogo dos céus e consumiu aquele holocausto. Era um maná que caía no deserto todos os dias. Isso era um milagre dos céus.
E eles estavam tão obstinados, eles queriam tanto fazer alguma coisa, que Jesus fizesse aquilo que eles queriam, que eles perderam o fio da meada. E hoje eu queria novamente trazer para nós o texto que nós estamos lendo, que tem sido para nós um marco de oração, porque, irmão, se tem alguém que teve um discernimento, se teve alguém que pôde entender a situação que estava vivendo, esse homem era Josias. E nós temos extraído desse texto algumas coisas para que a igreja seja curada, porque, irmãos, a igreja foi ferida por ela mesma, por a expectativa que ela criou. Eu quero fazer um comparativo. A Bíblia diz sobre 2 discípulos. Eles estavam voltando para a sua cidade, chama os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando para casa, e quando eles voltavam para casa, Jesus se apresenta do lado deles. E eles estavam tristes. Eles haviam perdido a sua esperança. E a esperança que eles haviam perdido aparece do lado deles, mas eles não viram. E é muito interessante, porque Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão tristes? Eles viram para um para o outro e falam: ei, você não estava em Jerusalém? Não ficou sabendo o que aconteceu? Jesus: não, o que foi que aconteceu? Aquele que nós achávamos que era o Messias foi sepultado, morreu. E Jesus diz para eles: é mesmo? E está ali a promessa. Olha a falta de discernimento, o que faz acontecer, eles conversando com a promessa. E Jesus fala: me explica mais. Nós achávamos que ele era um profeta de Deus, vindo da parte de Deus, nós achávamos que ele iria restaurar o reino, e falando um monte de coisa. E aí Jesus então pega a palavra e começa a explicar para os discípulos no caminho de Emaús o que estava escrito acerca dele. Mas ele diz assim: mas não está escrito que o Messias de fato ele viria, e o Messias teria que ser entregue, mas não está escrito que o Messias teria que ser crucificado. E a conversa está ali, Jesus está explicando as coisas acerca dele na Bíblia, e eles não tinham discernimento do que estava acontecendo. Aí então chega numa bifurcação, Jesus fala assim: eu vou para cá, e os homens insistem: não, fica com a gente, o que você está falando para a gente é algo muito interessante. E aí então, quando eles vão ali, Jesus senta com eles e parte o pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus, e Jesus desaparece na vista deles. Irmãos, às vezes a gente está caminhando com a nossa bênção, conversando com a nossa bênção, então buscando a nossa bênção. Qual bênção que a gente está conversando, que é aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes passa desapercebido. A igreja, irmãos, por um período de tempo, ela também deixou-se ficar iludida por alguma coisa. E eu entendo que Deus trouxe essa palavra para nós, para levantar novamente a igreja, colocar a igreja no prumo, para a gente caminhar alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Então eu queria ler com você 2 Crônicas, o texto que a gente tem separado aí. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 5. Deixa eu trocar aqui, porque senão está muito longe. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso de número 5, a partir do verso número 5, diz assim: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isso é, em Gete. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu queria, 2 Crônicas 20, verso 5, verso 1. Ô gente, desculpa, é o 5 é o que eu tenho tratado com vocês, só que eu estou lendo a partir do verso 1. Obrigado, Márcia. 1 Crônicas, então vamos lá, 20, verso 1. Hoje eu quero ler o capítulo até onde a gente chegou no devocional. É 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Então vamos lá. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem
de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá. Agora pegaram aí, tranquilo? Então beleza. 4. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Eu queria fazer uma pausa, porque quando a gente fala sobre o mês do discernimento, nós precisamos construir, precisamos saber o terreno onde nós vamos construir. O que o Senhor nos deu a palavra para esse ano é que seria um ano de tempestades. E já vimos, estudamos sobre as tempestades. As tempestades, elas vêm para nos mostrar alguma coisa. A tempestade vem para nos mostrar o que a gente precisa tirar, que está no fundo do nosso barco, que está com problema, que era no caso de Jonas, tem que ser jogado fora. A tempestade vem para mostrar quem está com a gente no barco, quando Jesus levanta e repreende a tempestade. Tem tempestade que vem só para acontecer um milagre na nossa vida. É a tempestade que bate no barco que Jesus está caminhando sobre as águas e que Pedro tem a experiência de caminhar sobre as águas. E tem uma tempestade que destrói aquilo que a gente confiava e a gente vai ter que começar de novo. Então a gente precisa de ter o discernimento do que é que está acontecendo para como nós vamos caminhar. Nesse texto fala que simplesmente começa assim no verso 1: os amonitas, moabitas e os meunitas, eles se reuniram para fazer guerra contra o rei Josafá. Era muito interessante, simplesmente eles reuniram e falaram: nós estamos indo em guerra contra você. O verso de número 3 diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Irmãos, eu quero que a gente comece a entender sobre o discernimento dessas coisas. Irmãos, quando alguma coisa se levanta contra a nossa vida, quando alguém está fazendo guerra contra a gente, quando alguém está militando contra você, quando começamos a enfrentar oposição, quando as coisas começam a ficar difíceis, o que é que nós fazemos? Eu falo para vocês que a igreja, ela por um momento se esqueceu de buscar o Senhor, porque se houvéssemos buscado o Senhor, Deus de fato nos daria a sua palavra como nos tem dado. Uma palavra de restauração. Mas olha que coisa interessante, ele consulta o Senhor e proclama um jejum em todo o reino de Judá. Nós precisamos voltar, irmãos, a agir como igreja, como a gente fazia. Você pode lembrar que nós que temos mais tempo de igreja aqui, quantas vezes nós fomos para o jejum, nós parávamos as coisas, nós começávamos a orar. Quantos propósitos a gente começou a fazer? Era assim, quando a gente chegava em determinada idade, que a gente queria arrumar um namorado, uma namorada, a gente orava ao Senhor e falava: Senhor, não me deixe errar, e Senhor me ajuda, e Senhor me orienta. E a gente começava a buscar o Senhor em cada coisa. A gente estava procurando um trabalho, ia buscar uma promoção no trabalho, ia buscar uma mudança de trabalho, ia buscar uma faculdade, alguma coisa a vida inteira. Nós fizemos isso, mas parece que a igreja se emancipou, tornou-se adulta, e uma igreja adulta parece que não precisa mais fazer todas essas coisas, mas nós não podemos ignorar os princípios da parte de Deus. Diz o texto então que o rei fez aquilo que se devia fazer, ele proclamou um jejum. Olha o verso de número 4: reuniu-se, pois, todo o povo, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, quando a gente fala vamos nos reunir para buscar a ajuda do Senhor, as pessoas vão rir da gente hoje. Que isso? As pessoas estão preferindo defender-se por si só, da forma como querem. Vamos nos aliar, vamos fazer um grupo, vamos nos fortalecer, mas a pergunta é: onde está a palavra do Senhor? Será que esse discernimento fugiu da igreja, sumiu de nós? Será que nós não buscamos mais o Senhor, fazemos as coisas simplesmente por causa do aperto? O inimigo está vindo contra nós. Pessoal, atenção, peguem as coisas de casa rápido e vamos fugir. Essa é a resposta natural que uma pessoa dá. Mas é interessante que alarmado ficou o rei e foi buscar o Senhor, e as famílias vieram juntos para buscarem o Senhor. Agora olhe comigo a partir do verso de número 6, a oração que esse homem faz, diz assim: e orou
Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela constituíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmãos, olha que oração sensata. Primeiro ele diz assim: Senhor, não é essa terra que o Senhor escolheu e nos deu, e Senhor, nessa terra tem um santuário que foi feito em teu nome, e não foi o Senhor que disse que quando chegássemos diante do santuário, e que quando orássemos no santuário, o Senhor viria e nos salvaria. Verso 9: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, peste, fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele sabia, irmãos, o Deus a quem ele tinha servido. Parece que muitas vezes nós esquecemos o Deus a quem nós temos servido, porque quando vem alguma coisa contra nós, nós nos damos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós xingamos, falamos coisas que não deveríamos falar, mas nós não paramos para buscar o nosso Deus, não paramos para orar e pedir uma intervenção de Deus a nosso respeito. Ele sabia que era uma guerra que ele não podia vencer, porque mais adiante ele diz o seguinte, verso de número 12: ó nosso Deus, não irá julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Ele sabia disso, irmãos. Como igreja, nós precisamos de fato voltar à essência do discernimento das coisas espirituais. Não é simplesmente um negócio vai ficar feio, vamos sair correndo. Não vamos abandonar o posto que Deus nos deu. Nós estamos aqui para lutar pela nossa terra, nós estamos aqui para abençoar o Brasil, nós estamos aqui porque fomos plantados e vamos florescer nessa terra. E se precisar mudar alguma coisa, essas coisas mudarão. E Deus, ele nunca deixou de ser Senhor sobre todas as coisas. Só que Deus não tem que fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que alguma liderança entendeu que deveria fazer, e muitos foram arrastados para tudo isso. O rei sabe exatamente, o exército é maior do que a gente. Ele diz aqui: olha, não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Olha o que ele diz ainda no verso número 12: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Sabe, irmãos, é isso que a gente tem como igreja. O que é que está pegando contra você exatamente em uma área da sua vida? O que é que te incomoda? O que é que está te inquietando? É o discernimento que a gente tem para falar: Senhor, isso é mais forte do que eu, isso está me atacando, está me corroendo, está deteriorando minha casa, meu casamento, meu relacionamento com o filho, meu relacionamento no trabalho, estou desgostoso da vida, mas Senhor, eu não sei, isso é mais forte do que eu. Mas se os nossos olhos continuarem voltados para o Senhor, é esse o discernimento, porque dele vem a luz, dele vem a clareza, dele vem a sabedoria, é dele que a gente extrai forças para fazer o que se faz necessário para a gente vencer essa batalha. Por isso a palavra que eu tenho falado nos devocionais de manhã é que a igreja de fato precisa despertar para ter discernimento. Não é simplesmente ficar na
vida, não conseguimos o que nós queríamos, vamos tentar de um outro jeito, vamos tentar na força do nosso braço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. A pergunta é: Deus te chamou para fazer isso? Ou estamos entrando em uma guerra porque outros estão entrando? O rei, ele disse: olha, o povo é mais forte, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão focados no Senhor, discernindo se a sua oração, se o seu gesto, se a sua fala está contaminada pelo medo ou não. A gente precisa entender essas coisas, porque, irmãos, o medo corrói, o medo paralisa. Esse homem está diante de um ataque, mas ele tem um discernimento em fazer a sua oração. Ele diz: Senhor, o povo é mais forte do que a gente. Quando o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor falou: não passem por aqui. Senhor, nós desviamos. Eles não têm motivo para entrar em luta, em guerra contra a gente, mas vem, Senhor, e julga, porque a causa que a gente tem é maior do que a gente pode suportar. Irmão, se você tem algo maior que você não está dando conta, volte-se para o Senhor, abra o seu coração e diga: Senhor, na força do meu braço eu não vou sair com ninguém, eu não vou sair batendo nos outros no meio da rua porque eu discordo, porque eu não quero, porque estou confuso, mas eu vou orar ao Senhor e vou colocar a minha causa diante do Senhor. Não é o Senhor, meu Deus, que está em defesa dos seus filhos. Eu estou aqui precisando passando por uma dificuldade, e eu preciso que o Senhor me dê a luz. É exatamente esse discernimento, irmãos, que eu creio que iniciando a construção, Deus quer restabelecer na nossa vida, e sobretudo na igreja. A igreja precisa acordar e entender que muitas vezes nós deixamos Deus para trás. Estávamos caminhando com Deus, Deus fez uma curva para a direita, mas nós muitas vezes, na nossa altivez, continuamos caminhando reto. Deus havia nos dito: mude, saia desse trabalho, saia desse local, saia dessa casa, saia desse sociedade que você está, saia de tudo isso que você está fazendo. Mas a gente insiste, e a gente quer que Deus ainda caminhe de mãos dadas com a gente, sabe? Temos que ter um discernimento exatamente disso. Então, que todo desânimo, apatia, toda rebeldia do nosso coração possa sair diante dessas circunstâncias. O reino de Deus, ele começa quando a gente começa a obedecer. Como é que o reino de Deus começa? O reino de Deus, ele funciona quando nós estamos obedecendo aquilo que Deus tem para nós. E isso precisa ficar, irmãos, muito claros, porque a gente está vendo um monte de pronunciamento de opinião humana, murmuração: vamos sair do Brasil, não tem mais jeito, essa terra acabou. Mentira! Tem um povo remanescente. Sabe qual que é o problema, irmãos, que os romanos enfrentaram com os cristãos? É que eles falavam assim para os cristãos: parem de falar que Jesus é o Quírios de vocês, é o Senhor de vocês, porque para Roma só o imperador era o Quírios, né? Era o Senhor. E o cristão falava: não, eu vou continuar proclamando que Jesus é o meu Senhor, então nós vamos te matar. Sabe o que o povo falava? Mata! Olha, a partir do momento que alguém está disposto a entregar sua própria vida, ninguém pode fazer nada. E foi isso que eles fizeram. Quanto mais matavam cristãos, mais o evangelho crescia. Quanto mais eles importunavam o povo, mais o evangelho se espalhava, e eles não tinham controle do domínio daquelas coisas. A gente precisa então entender exatamente o que Deus tem para nós, igreja. É hora de sabermos e buscarmos a palavra do Senhor para nós, e não de ficarmos reclamando: o Brasil acabou, esse país não tem mais jeito. Não! A Júlia colocou aqui, enquanto nós pronunciamos a palavra, que nós precisamos proclamar a palavra correta, aliançada com aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que você fala para a sua vida? Para mim não tem jeito, eu não vou dar conta, eu sou um fracasso, eu sou um erro. Não, irmão, se a gente proclama essas coisas acerca de nós mesmos, nós não vamos proclamar a verdade da ótica de Deus. Pela ótica de Deus, eu sou salvo, eu sou filho, eu sou filha, eu sou o melhor que Deus trouxe para essa terra, eu sou exatamente o que Deus queria que eu fosse. E assim a gente começa a caminhar, e a gente pode vencer, a gente pode ir adiante, a gente pode romper. Então, quando o rei ora e faz essa oração, ele lança fora então a apatia, o desânimo. Ele não está se baseando nos conceitos dos homens, ele quer de fato voltar e se alinhar a Deus. Ele não quer
fazer algo baseado na rebeldia. E por incrível que pareça, irmãos, a igreja parece que perdeu o foco nesses últimos tempos e tem entrado até nessa de querer fazer a prevalecência da sua vontade, não importa se é um caminho legal ou não. Quantos irmãos nossos nessa caminhada, quantas coisas, quantas falas, quantas murmurações, quantas implicações, coisas essas que eu posso garantir para vocês não foram geradas em Deus, não foram geradas naquilo que o Senhor tinha para nós, tudo baseado no padrão de pensamento humano. É aquela coisa, eu tentei desse jeito, não deu, vou tentar de outro. Irmãos, nós muitas vezes nos perdemos, deixando com que ideias humanistas entrem no nosso meio, e a gente perde o discernimento espiritual. E eu vou andar agora segundo a ótica do homem, mas como que isso acontece? Uma das músicas que nós cantamos aqui é que nós não nos guiamos por aquilo que nós vemos, nós nos guiamos por aquilo que nós cremos. E se por algum momento nós perdermos isso de foco, então sim, você será um fracasso, você será uma anulação, será alguma coisa que não dará certa, mas volte a colocar os olhos em Deus, volte a fixar o olhar nele. O rei disse: Senhor, não fizemos nada, estamos sendo atacados injustamente, o povo são 3 nações contra nós, não podemos lutar contra esse povo, mas continuamos olhando para o Senhor, continuamos crendo que o Senhor tem para nós uma diferença, o Senhor tem para nós uma diretriz, nós podemos escapar por um caminho. Sabe, irmãos, essa questão da gente ouvir e entrar no bolo e deixar as coisas misturarem. Sabe, a palavra, falamos aqui semana passada, que quando não há profecia o povo se corrompe. Nós temos treinado e habilitado no nosso meio homens e mulheres que têm o dom de profecia reconhecido e têm buscado ao Senhor e têm trazido para nós orientação. Nós não estamos andando às cegas, nós não estamos tateando as coisas e fazendo tentativas aleatórias, nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E não podemos deixar com que os homens venham sugestionar o modo como nós vamos fazer. Nós precisamos de fato entender e caminhar conforme a palavra de Deus, não dando palpite e simplesmente dando sugestões ou reclamando para Deus como é que Deus deve agir ou o que é que Deus deve fazer. Acompanhe comigo o verso de número 13. Vamos continuar a leitura do texto. 2 Crônicas, capítulo 20. O verso de número 13 diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Famílias reunidas novamente em um propósito em torno do Senhor. Coisas que não acontecem. Cada um no seu cômodo, cada um vivendo sua vida, cada um com seus afazeres. Mas quando eles tinham uma guerra, uma dificuldade pela frente, primeiro o rei convoca um jejum, todo mundo vem os homens, vem até as crianças de colo. E onde está todo mundo? Está todo mundo de pé diante do Senhor. Irmãos, olha o discernimento, que coisa interessante. Se nós temos um problema, nós temos que buscar ajuda no Senhor. É isso que o texto está falando. O Senhor vai trazer para a gente um direcionamento, o Senhor vai nos dar uma resposta. Mas às vezes ficamos na frente de homens com quaisquer instruções que nos são passadas, com vozes de medo, desânimo, perdidos, sem direção, sem orientação. Muitas vezes a gente se sente assim também, medroso, sem medo. O que é que vai ser de mim? Acabou, não tem mais jeito. Para! É isso que o Senhor está falando? Será que o Senhor não tem um escape? Nunca mostrou um escape para todo mundo? Se a gente for ler a Bíblia de ponta a ponta, a gente vê os homens recebendo escape em momentos difíceis na hora do Senhor. E por que Deus não teria um para você? A questão é se você consegue ficar parado diante de Deus, ouvir a sua resposta e obedecer aquilo que Ele tem falado. Porque muitas vezes, irmãos, Deus fala, mas a gente está como aquele pessoal da semana passada: milagre de ressuscitar morto, de curar cego, essas coisas aí, tudo da terra. Eu quero milagre do céu. Se não for milagre do céu, eu não quero. Irmãos, Deus não vai descer aqui para fazer a nossa vontade. Quem é o Senhor é Ele que é o nosso Deus. É a Ele que nós devemos obedecer.
obedecer. Se dizemos que Jesus é o nosso Senhor, Ele precisa de fato ser o Senhor da nossa vida e precisa então nos direcionar para fazermos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então Ele convoca e a gente vê famílias juntas reunidas diante dele. Verso de número 14, acompanhe comigo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Esse aí tinha cacife, né? Verso 15, ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A resposta veio. Irmãos, muitas vezes a resposta vem de várias maneiras. O que não dá para a gente fazer é ser um crente preguiçoso espiritualmente. Eu falo crente preguiçoso espiritualmente porque Deus tem uma resposta certa para cada situação. Alguém leu a Bíblia e falou assim: Jesus cura cego fazendo lodo, cuspindo no chão. Aí ele vai lá, posta no chão, faz um lodo e passa no olho do cego e quer que o cara enxergue, o cara não enxerga. Mas teve outro cego chamado Bartimeu, que ele estava parado, quieto lá no seu canto, escuta um barulho e pergunta para alguém que está do lado: ei, que barulho é esse? Jesus está vindo aí. Aí Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo vira para ele: cala a boca, você está atrapalhando o mestre. Ele gritava mais alto. Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero tornar a ver. Então Jesus fala: então volte a enxergar. Engraçado, um cego ele cura fazendo lodo no chão, outro cego ele cura conversando com ele. Qual que é a maneira de curar cego? É ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Aí o que acontece é que eles oraram e veio uma palavra, porque Israel já foi para a guerra. Gideão a gente conhece, tinha lá 30 mil homens. Deus falou para ele: tem gente demais. Com 300 ele ganhou uma guerra. Então quer dizer que eu tenho que mandar 29.700 pessoas embora e ficar com 300 que lambem a água como cachorro? Não, foi uma palavra direcionada para aquele momento. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós. Você crê nisso? Busque a sua palavra, busque a orientação que Deus tem. O que o povo fez foi isso. As famílias ficaram diante do Senhor e Deus deu uma palavra, e veio a palavra do profeta: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, é esse entendimento que a gente tem que ter. Nós somos de Deus. Se alguém entra em guerra comigo, entra em guerra com Deus. Agora Deus precisa dar a direção, Deus precisa dar uma palavra. Eu citei para vocês Gideão. Sabe como é que Gideão foi para a guerra? Cada um tinha um chofar e um cântaro na mão. Quebraram o cântaro e tocaram o chofar, e o exército do inimigo foi todo embora. Deus fala, Deus quer continuar trazendo para nós, Deus quer nos dar o discernimento. Será que nós estamos prontos e parados? A gente está correndo demais, e Deus está batendo as nossas costas, correndo atrás da gente, e a gente correndo, e Deus correndo atrás da gente. Ei, meu filho, minha filha, para, não vai, não vai. É preciso voltar a entender, irmãos, que Deus tem algo para nós. Quando Deus fala: olha, não tenham medo e nem fiquem desanimados, é essa palavra que Deus está falando para a igreja hoje. Nós não temos que ter medo, muito menos ficar desanimados. O prognóstico que vem sobre nós não é o prognóstico que vem do ministro da finança, da cultura, de não sei o que mais. A palavra que vem sobre nós é a palavra de Deus. Nós estamos debaixo de uma palavra que esse ano é o ano da nossa construção. É o tempo de nós construirmos e edificarmos. Agora você pode escolher em qual palavra você crê, que tudo vai por água abaixo. Você pode crer que Deus está te chamando para construir algo novo, para trazer uma nova edificação. Esse é o tempo de construirmos algo relevante, significativo, abençoador que Deus tem trazido para nós. O povo orou, jejuou. Vamos voltar a fazer isso, irmãos? Voltar a jejuar, orar.
desafios que nós temos pela frente. Verso de número 16, o profeta continua instruindo: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Deus sempre falou. Deus está dizendo aqui o seguinte: vocês não vão precisar participar da batalha. Mas aí alguém pode perguntar: se a gente não vai precisar da batalha, por que a gente vai ter que ir para lá? Por que a gente vai ter que ficar em posição? Deus não podia simplesmente eliminar todo mundo? Podia. Mas quem está no comando, quem está dando a direção, somos nós ou somos Deus? Porque eu podia muito bem virar as costas e falar assim: não, Deus falou que não tem que fazer nada, eu vou embora para casa. E muitas vezes, irmãos, a gente faz as coisas incompletas de Deus, a gente não consegue finalizar um ciclo, a gente não consegue obedecer uma instrução, a gente não consegue finalizar, a gente fica naquele quase, porque a gente está ouvindo as coisas pela metade, e a gente está caminhando e para no meio do caminho, não alcança o ponto que Deus tem para nós. A palavra é: a batalha vocês não vão precisar lutar, mas amanhã vocês vão precisar descer para o vale. E aí a gente precisa entender que o Senhor continua nos orientando. A palavra do profeta termina dizendo: saiam para enfrentá-lo amanhã e o Senhor estará com vocês. O verso de número 17 que nós acabamos de ler. Irmãos, é necessário hoje que nós, igreja, nos levantemos como um renovo que brota, como lírio dos vales que desabrocha num vale que precisa. Irmãos, as pessoas precisam de você. Você é a esperança, você é o lírio dos vales, você é um renovo, você é o que está trazendo algo novo, que as pessoas estão desgastadas, desacreditadas, sabe? Nós precisamos entender que Deus está nos tirando do jugo e da opressão, dessa questão humanista, porque para os homens, eles estão correndo de medo, os homens estão tremendo nas bases, os homens estão com medo do que pode vir a acontecer, os homens estão, porque eles não têm confiança em Deus, mas é necessário que o remanescente brote nesse país e venha trazer uma palavra de esperança, dizendo: igreja, acorde, não são os conselhos humanos, não é aquilo que os homens estão dizendo que vai acontecer, mas é aquilo que Deus tem falado para nós. Pare, se coloque diante do Senhor, ouça a sua instrução, deixa Deus falar com vocês. Irmãos, nós somos embaixadores dos céus nessa terra, e a gente precisa então declarar uma nova mudança aqui. A Bíblia diz que nós podemos usar o nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é algo mais sagrado, mais nobre, mais poderoso. Nós nos dirigimos às pessoas em nome de Jesus, somos embaixadores, representamos os céus na terra, e é isso que precisa marcar e mudar a realidade de todas as pessoas. Somos aqui uma testemunha fiel daquilo que Deus tem para fazer para nós. O nosso reino é o reino espiritual, é o reino invisível, mas ele é mais real do que o reino natural que nós estamos vivendo. E se por um instante nós perdemos isso, nós poderemos dar lugar ao medo e sairmos correndo, enquanto Deus está dizendo: não façam isso. Verso 18, acompanhe comigo. Diz assim: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eles não estavam pedindo arrego para o inimigo, não estavam querendo fazer uma negociata, eles não estavam querendo dizer: se a gente deixar a cidade e for embora, vocês nos poupam a vida. Não, eles se renderam diante do Senhor. Não se renda diante dos seus medos, não se renda diante das ameaças, não se renda diante dos seus inimigos, não se renda diante de ninguém, a não ser diante do Senhor, seu Deus poderoso. Se você vai chorar, chore aos pés do seu Senhor e diga: Senhor, eu estou parado, petrificado, eu não dou conta, mas o Senhor pode, me faz enxergar a luz
Senhor. Ele não ouviu comentários, argumentos humanos. É esse que é o problema. Mas será que a gente vai conseguir? Será que vai dar? Será que a gente vai chegar no final do ano? Será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou conseguir pagar a escola? Será que eu vou conseguir pagar a faculdade? Será que eu vou conseguir quitar o carro? Será que eu vou conseguir pagar a prestação da casa? Será? Para! Em nome de Jesus, quem limita isso na nossa vida não são as falas humanas. E porque, irmãos, muitas vezes nós deixamos com que isso entre e nos contamine. Estamos tendo discernimento, porque o homem fala do seu próprio medo. O homem é medroso por natureza. O homem não subsiste sem Deus. O homem é um medroso, é um ser a mais jogado nessa terra. Mas o homem que tem a Deus, tem a direção de Deus, tem a palavra de Deus, adora a Deus, ele vai experimentar, vai chegar em casa e vai ver uma renovação, vai ter a saída, vai chegar no trabalho, aquilo que não tinha saída, alguma coisa vai acontecer, Deus vai dar o escape, Deus vai abrir uma outra porta, Deus vai mostrar para a gente algo que a gente não estava enxergando ontem. Era assim que acontecia. O rei se prostra, quer ouvir o Senhor, não quer ouvir os conselheiros, não quer ouvir as pessoas que estão com medo, sabe? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não precisamos invocar instituições e tribunais humanos para deliberarem sobre o futuro do nosso Brasil. Quem tem uma palavra sobre o futuro do nosso Brasil é o nosso Deus. É nele que a gente vai buscar, e não ficar buscando diante de homens e de conselhos e de outras coisas mais o que será da nossa nação. Quem determina o futuro do Brasil é o nosso Deus. E se a igreja se prostrar diante dele e obedecer a ele, não quiser simplesmente fazer as coisas que ela acha que ela tem que fazer, nós alcançaremos o propósito de Deus para a nossa vida. Verso de número 19, acompanhe comigo. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Verso de número 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Irmãos, é tão interessante. A Bíblia fala de algumas coisas, é muito engraçado. A Bíblia fala também de uma vez que o rei de Israel, o rei de Judá e um outro rei lá, esqueci quem era, eles saíram para atacar o inimigo, e eles caminharam, eles estavam com fome, eles não tinham comida, a água acabou e tudo mais. E aí eles perguntam: não tem um profeta aqui para a gente consultar o Senhor? Depois de fazer a besteira de sair sem consultar o Senhor e acabar o suprimento deles, né, que eles vão consultar o Senhor. Aí eles falam: tem um cara aí, Eliseu, mas ele não profetiza nada que é bom para a gente. Aí chama Eliseu. Quando Eliseu chega, o que Eliseu pede? Ele pede um cantor, ele fala: me dá uma harpa, traz alguém para cantar comigo. O rei queria matar o profeta. Eu estou aqui, não sei o que eu vou fazer, eu não consigo voltar para trás, porque são 10 dias de caminhada, eu não consigo ir para frente. Eu chamo um profeta, o cara pede alguém para tocar um louvor, para ele invocar a Deus. O que está acontecendo? Irmãos, é esse o discernimento que nos falta, no meio de uma batalha, no meio do cerco, no meio da necessidade. Ao invés de você falar: eu não tenho água, eu não tenho luz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, por que a gente não para no meio disso tudo, olha para esse trem, fazendo careta para a gente e vai adorar o Senhor? Porque o rei chegou e falou assim: é na adoração para Deus que está a chave para aquilo que eu preciso, é a adoração para Deus que vai fazer o meu coração descansar, é a adoração a Deus que vai fazer com que os meus inimigos eles sejam desbaratados. Então diz aqui que vem as pessoas que estão louvando ao Senhor, vem esse grupo de adoradores, é uma adoração profética que se levanta, são intercessores, atalaias, profetas do Senhor que se levantam para adorar a Deus. E aí o rei termina dizendo aqui no verso de número 20 o seguinte: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Irmãos, olha o discernimento que o rei está trazendo para a nação. Sabe, um momento muito delicado,
a obediência, o posicionamento de vitória, eles precisam acontecer antes da vitória. Olha que coisa interessante. O posicionamento da vitória tem que acontecer antes da vitória. O que o profeta falou? Vão para lá. O problema nosso, irmãos, é que a gente muitas vezes só quer ir para lá depois que a coisa aconteceu. Aí é o profeta para acontecer. Sabe como é que é o negócio, né? O profeta para acontecer. Eu sabia, eu falei. Você quer uma posição de fé? Vai para o lugar antes da vitória acontecer. Era isso que Deus estava mostrando, a obediência e o posicionamento de vitória antes da vitória acontecer. Eles ainda não tinham instrução de como as coisas iriam acontecer, sabe? Mas nós clamamos ao Senhor para que Ele restaure em nós e nas nossas famílias, nas nossas cidades e na nova nação um novo nível de confiança nele. Irmãos, eu posso falar aqui que a igreja perdeu a confiança em Deus pelos acontecidos do final do ano. Infelizmente, a igreja perdeu a confiança em Deus, porque a igreja havia determinado o modo de Deus agir e Deus não agiu desse modo. A igreja tinha estabelecido o que Deus tinha que fazer e Deus não concordou com esse estabelecimento. E sabe o que acontece? Houve então uma falta de confiança. Mas o que Deus está dizendo para a gente é: volte a confiar em mim. Não é porque isso aconteceu que eu os abandonei, é porque eu não vou fazer desse jeito, eu não vou fazer como que se quer. A igreja como um todo apoiou uma postura de que precisava haver uma intervenção e não houve. Isso causou frustração em tantas pessoas, mas não era esse o propósito e o plano de Deus. E aí muitos ficaram desconfiados, alguns até se desviaram da fé, não querem mais saber de igreja. Não, irmãos, chegou o momento que o Senhor restaure em nós, nossa família, cidade, nação, a confiança nele, porque Ele não falhou em absolutamente nada. Ele nunca falhou e nunca falhará, e nunca nos deixou na mão e nunca nos deixará. Por isso é um momento novo agora de nos alinharmos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha o verso de número 21, acompanhe comigo, diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, isso eu falei no discipulado, no devocional de manhã, isso me chamou a atenção. Eu não sou do exército, não frequentei nem nada, mas eu quero dizer para vocês que quem vai à frente de um pelotão do exército são sempre os melhores, e precisam ser. Nesse caso, tinham que ser os melhores flecheiros, tinham que ser os melhores espadachins, tinham que ser os melhores de tudo, porque o primeiro combate é o combate mais feroz que tem. Aí diz aqui o texto, que ele chama para ir para frente um bando de gente cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Que doideira, que loucura, não faz sentido. Irmãos, é aqui que a razão humana é confrontada com o princípio da palavra de Deus. Dá para os irmãos entenderem? É o louvor que vai à frente, não é a reclamação, não é a murmúria. A fileira de adoração profética é o que vai na frente, vai cantando: o Senhor vai nos livrar. Agora você se posiciona no lugar da vitória antes da vitória e vai declarando a vitória antes dela acontecer. Como que ia acontecer? Ninguém sabe, o profeta não havia dito. A palavra que eles têm é a seguinte: essa luta não é de vocês, é uma luta de Deus. Pronto, vão para lá, vão. Josafá então levanta os melhores que ele tem para ir à frente, cantores: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha o verso número 22, acompanhe comigo, diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Irmãos, nós precisamos voltar a viver esse tipo de coisa na igreja. Você crê nisso? Amém? E não é na igreja como igreja, só na sua vida.
Irmão, quem que está vindo contra você? Quem que é o inimigo que declarou guerra contra você? Quem está abusando, sabe, entrando em lugar que não devia entrar? Quem está te explorando? Quem está te confrontando? Quem está guerreando contra você? Quem está fazendo algo contra a sua vida? Clame ao Senhor, adore ao Senhor, peça orientação para o Senhor. Irmãos, diz aqui que a guerra começou, foi quando eles começaram a adorar. Olha o que o verso 22 diz: o Senhor preparou emboscadas. Deus sabe o que fazer. E o final do verso 22 termina dizendo: e eles foram derrotados. Olha o verso número 23, diz assim: os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Um inimigo se voltou contra o outro. Não é um inimigo que se voltou contra o outro, perdão. Um aliado se voltou contra o outro aliado. Os de baixo do vale foram ao monte, e do monte eles iam atacar Judá. Os de baixo subiram no monte, e o que diz aqui o final do verso, verso número 23? Eles foram aniquilados. Os aliados de baixo aniquilaram os aliados de cima. Continuando o verso número 23: depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Destruíram uns aos outros. O que Israel fez? Adorou o Senhor. Irmão, o demônio não sabe para adoração, ele fica desbaratado, ele fica doido, ele fica maluco. Um vai começar a brigar com o outro, um vai começar a entrar em confronto com o outro, porque a adoração confunde o inimigo. Ele não sabe o que é adorar e se prostrar diante de Deus. E quando ele acha que você vai reagir na altura dele, você se prostra diante de Deus e adora a Deus, as coisas começam a mudar, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. Judá não precisou lutar. Por quê? Porque eles lutaram entre si, se destruíram mutuamente. O inimigo acabou com ele. É isso que acontece, confusão. Sabe, se a coisa está assim, comece a profetizar: Senhor, eu levanto um louvor e eu profetizo essa confusão no arraial do meu inimigo. Eles vão lutar contra eles, eles vão se debater contra eles. Irmãos, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. É isso como o Brasil nós vamos declarar. Nós queremos declarar confusão no arraial do inimigo. Eles vão se destruir, nós não vamos precisar fazer nada. Eles vão lutar contra eles, um se levantará contra o outro, e o Brasil enxergará claramente que existe um Senhor, uma igreja que está orando, intercedendo, porque eles vão se degladiar entre eles, eles vão se destruir mutuamente. Mas se a gente parar de adorar, e se a gente começar a murmurar, e der ouvidos ao medo, e falácias humanas e coisas que foram baseadas em rebelião para agir dessa forma, nós não vamos ver isso acontecendo. Mas em nome de Jesus, remanescente, vai, vamos começar agora a ser esse broto novo que vai trazer uma nova esperança, um novo ar, porque é isso que acontece. Irmãos, o que chama atenção é que quando começamos a adorar, irmãos, nós deixamos de adorar a Deus em várias situações. Nós deixamos a televisão adorar, deixamos as coisas adorarem, nós deixamos um monte de coisa, mas agora é hora de nós chegarmos, nos prostrarmos diante do nosso Deus em adoração, e levantarmos a nossa voz e proclamarmos ao Senhor, damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom para sempre. O inimigo está vindo sobre mim, o inimigo está tocando o interfone, está tocando a campainha, o inimigo está parando o carro na minha porta, mas eu vou adorar o Senhor, porque o Senhor dará um escape e essas coisas vão acontecer. A adoração confunde o inimigo, ele não sabe o que fazer. Verso de número 24 diz assim: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. 25: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram neles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. O texto de hoje no devocional que eu coloquei no nosso grupo termina dizendo sobre o Vale de Berecá. O Vale de Berecá é o lugar de recolher as bênçãos. Israel
estava quieto no seu lugar. O rei estava lá. Ele recebe uma notícia, ele se abala, fica perguntando por que essas coisas estão acontecendo. Vai para diante do Senhor. O Senhor lhe dá discernimento. Essa guerra não é sua, você não vai precisar lutar, mas você vai fazer o que eu faço. Ele levanta adoradores, convoca jejum e oração, põe a família ali para estar junto, e Deus começa a se mover de uma forma sobrenatural. Os filhos junto com os pais, crianças de colo, todo mundo diante do Senhor. E aí então Deus dá uma palavra, e eles vão para o vale. Chegando no vale, a única coisa que eles têm que fazer é recolher bênção, e eles passam um dia recolhendo, mas diz: tem mais coisa para a gente pegar. E eles vão no segundo dia, e eles pegam mais bênção, e eles falam: mas ainda tem mais coisa para a gente pegar. E eles vêm no terceiro dia, e eles não conseguem recolher tudo, eles precisam de um quarto dia, e chama aquele lugar de vale da bênção, porque ali é onde o inimigo fez um lugar para me matar. Deus me deu tanta bênção que eu precisei de 3, 4 dias para recolher tudo aquilo que eu precisava. Eu voltei para casa mais rico, eu voltei para casa com mais dinheiro, voltei para casa com mais verba, eu voltei para casa de uma forma diferente, porque eles adoraram ao Senhor. E aí, irmãos, nós queremos profetizar que também, como igreja, nós vamos recolher vales de bênção para a nossa vida. Só que o nosso despojo é diferente. Nós vamos recolher a verdade, a justiça e a confiança inquebrável em Deus e nos seus atos de vitória para conosco, a sua igreja. Nós precisamos entender isso, queridos. Queremos retornar aos princípios que o Senhor nos tem dado, e o maior de todos eles é o do discernimento. Esse ano nós vamos enfrentar tempestades, nos foi dito, mas nós vamos também construir com sabedoria. Não somos daqueles que correm das tempestades. Se precisar chorar, irmão, entra dentro do banheiro, entra dentro do lugar que você tem, vá para diante do seu Deus e coloque diante dele a angústia da sua alma. Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou pressionado de todos os lados, estou com medo de falhar, estou com medo de que as pessoas pensem que eu sou um fracasso, estou com medo de correr, estou com medo de fugir, estou pensando um monte de bobagem, mas eu quero parar diante do Senhor. Me dá uma palavra, me faz um homem de fibra, uma mulher de coragem para eu enfrentar essas coisas. Eu vou vencer, eu vou romper, eu vou caminhar, eu vou experimentar o melhor que o Senhor tem para mim. Irmãos, a palavra de discernimento vem para nós exatamente nesse sentido. Sabe, não podemos evitar que as tempestades venham, não temos esse poder, não temos esse domínio, mas nós temos a capacidade de discernir o que essa tempestade está nos trazendo, o que ela está nos mostrando. Irmãos, Deus está tirando coisas da nossa vida que precisam ser tiradas. Deus está mostrando que do nosso lado Ele pode fazer outras coisas maiores ainda. Deus está te chamando para, nesse ano de 2023, viver um milagre maior e poderoso de todos, que é o milagre de andar sobre as águas. Deus quer fazer com que a gente experimente disso. E eu brinquei aqui com vocês que no culto de domingo, depois que Pedro andou sobre as águas, os discípulos estavam dando testemunho. O testemunho deles era esse: irmãos, nós vimos um negócio maravilhoso acontecendo ontem. Jesus andou sobre as águas, e Pedro levanta a mão na igreja e fala: ei, vamos parar. Vocês vão falar de uma coisa que vocês viram, deixa eu falar de uma coisa que eu vivi. Deus vai te dar experiência desse jeito. Pedro, você afundei, mas eu voltei andando de mão dada com Jesus sobre as águas, e nenhum de vocês teve coragem de pular e tentar fazer aquilo que eu fiz. É isso que Deus quer fazer com a gente nesse ano, com discernimento, irmãos, com sabedoria. Se a gente fizer o que todo mundo faz, nós vamos receber o que todo mundo recebe. Só que Deus não é um Deus de multidão. Deus é o seu Deus individual. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Vimos sobre discernimento, sobre Jeremias. Jeremias passou por um tempo difícil, porque havia o divórcio da nação de Israel para com Deus, a celebração de uma nova aliança. Os homens não entenderam aquilo, mas Deus estava dizendo: eu farei uma nova aliança, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo.
Ninguém mais precisará dizer ao seu irmão: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Deus agora se apresenta como o nosso Deus pessoal, alguém que está do nosso lado, alguém que se importa com a gente, alguém que durante a tempestade vai nos dar o escape. A palavra termina aqui com o vale de Berecá, um vale em que a bênção era tão grande. Irmãos, eu quero te convidar a recolher comigo esses despojos. E o maior que a gente pode ter é de voltar a confiar no Senhor, de voltar a ser um ser espiritual, de voltar a orar, voltar a jejuar, voltar às práticas espirituais que nós deixamos, voltar a ser aquele povo fervoroso que vem para diante do Senhor e abrimos o nosso coração, e a gente chora, e a gente clama, e a gente vê Deus agindo, e Deus está dizendo para a gente: essa batalha não é sua, eu vou lutar por você, eu colocarei emboscadas, o inimigo lutará contra ele mesmo, mas não pare de louvar, não dê espaço para murmúrio, não dê espaço para reclamação, não comece agora a levantar um monte de outras coisas, olhando as circunstâncias. Comece a entregar o seu coração, sua vida ao Senhor, e deixa Deus te levar a crescer cada vez mais nessa dependência dEle. Nós podemos caminhar com os homens que muitas vezes querem forjar na rebeldia as suas resoluções, ou nós podemos caminhar com os profetas que nos darão a vitória e nos farão experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. E eu queria terminar orando por nós, queria que nós nos colocássemos de pé. Eu queria orar pela sua vida. Queria orar por você que está enfrentando uma tempestade. Para você que está caminhando às vezes em algo simplesmente humano, está deixando o medo às vezes tomar conta do seu coração. Você não quer enfrentar determinada situação. Você às vezes está ressentido, não consegue sair do lugar, sua oração está contaminada pelo medo, você não está orando para o Senhor dizendo: Senhor, eu me sinto incapaz, você está dizendo: Senhor, eu não posso, e está ficando parado no lugar. Mas eu quero te chamar a se levantar nessa hora, ou te chamar a se prostrar diante do Senhor. Você escolhe o melhor que você tem, mas entender, irmãos, que Deus está arrumando a nossa guerra. Eu vou voltar para casa, vou encontrar um ambiente de paz e de tranquilidade, eu vou deitar e dormir, pegar no sono, como diz o Salmo 4, verso de número 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O Senhor quer devolver para você o sono, a tranquilidade. Os desafios estão aí, mas é para a gente vencer. Irmão, só se tem vitória quando a gente passa por algumas coisas dessa forma. Os inimigos virão e nos confrontarão, tentarão nos parar, tentarão nos impedir, dirão para a gente um monte de coisas às quais a gente não deve acreditar, mas a gente precisa se prostrar diante do Senhor. O discernimento do homem veio quando ele recebeu a notícia. Se recebeu uma notícia, pare diante do Senhor e busque nele discernimento. Ele foi orar, foi jejuar, como eu falei para vocês, chegou a hora, irmãos, de voltarmos a isso, a sermos essa igreja simples, mas fervorosa nos princípios que nós tínhamos. Oramos e jejuamos por tantas coisas e paramos nisso, como se somos autossuficientes, mas a gente nunca o será, porque tudo nós dependemos de Jesus. Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada. Por que nós queremos resolver as coisas sem Jesus agora? Por que a gente acha que a gente está contra? Por que a gente acha que a gente não precisa convidar o Senhor para o nosso trabalho, para o nosso negócio, para a nossa casa, para a nossa vida, para as nossas dificuldades? Vamos parar agora e chamar ao Senhor e dizer: Senhor, nós queremos celebrar novamente um pacto de confiança no Senhor. Queremos restabelecer o Senhor como o Senhor da nossa vida, como aquele que vai diante de nós, como aquele que nos mostra o caminho, como aquele que nos abre a porta, como aquele que nos dá um escape como a gente nunca tem visto. Esse ano, Senhor, nós vamos crescer, nós vamos plantar, nós vamos semear. Diga isso para o Senhor: nós vamos construir apesar das tempestades, porque sabemos que o que é certo que virá é a tempestade. Mas o que elas querem revelar para nós na nossa caminhada? Meu irmão, eu quero ministrar sobre a sua vida essa noite. Eu quero orar para que Deus de fato venha novamente nos cobrir. E você vai voltar para sua casa, profetiza em nome de Jesus. Você vai voltar para o seu vale de Berecá, o vale da bênção. Foi a palavra de hoje para nós. Nós vamos escolher aquilo que a gente reputava como perda. Toda guerra traz perda.
Aqueles homens foram para recolher despojos. Eu quero para a minha vida a bênção que Deus tem para mim, porque eu quero confiar nele, quero incluir Deus na minha caminhada, quero deixar de fora da minha vida murmúria, reclamação, sabe? Quero começar a enxergar bênçãos pequenas que Deus tem para nós e que são tão poderosas e que o Senhor de fato vem renovar isso na nossa vida, que você possa viver esse momento sobrenatural sobre você. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos adorar o Teu nome, nós queremos bendizer o Senhor nessa hora, queremos reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho, queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós o abandonamos, caminhamos em conselhos dos homens, deixamos nos influenciarem com seus conselhos, com suas palavras, mas nessa hora nós queremos restabelecer a nossa confiança no Senhor, porque não existe Deus como Tu, não existe um Senhor como o Senhor, só Tu és o Deus que reina sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor aquilo que quieta o nosso coração, as nossas guerras, as nossas tristezas, as nossas lutas, aquilo que vem para nos confrontar, seja uma carta, seja uma ameaça, seja uma atitude. Em nome de Jesus, submetemos isso ao Senhor e pedimos agora intervenção. Senhor, queremos orar como o rei Josafá. Isso é maior do que a gente não pode fazer nada, mas nós estamos diante do Senhor. Coloca a guerra no inimigo para que eles desalojem, deixem o lugar onde eles estão e a gente veja a nossa paz reinando novamente. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, colocando-os nessa hora diante do Senhor, os equipando com um espírito de graça e de coragem, que eles sejam homens e mulheres corajosos, para mudarem atitude, mudarem paradigmas, terem novos começos, não terem medo de tempestade, enfrentarem os desafios que vêm pela frente, mas seremos uma igreja que avançaremos. Temos declarado que aqui ninguém fica para trás, todos nós caminharemos, venceremos e alcançaremos aquilo que o Senhor tem para nós. Será um ano tremendo de construção na nossa vida, será um ano de edificarmos novas coisas, novos trabalhos, novos começos, novas metas, novas direções. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora essa voz de Satanás que tenta nos calar, nos paralisar, espírito de medo, nós que repreendemos em nome de Jesus e te expulsamos da nossa vida e da nossa caminhada. Senhor, nós chamamos a existência a mente de Cristo e colocamos ela em nós, para que com a mente de Cristo nós tenhamos o discernimento para tomarmos as melhores decisões. Queremos, ó Deus, começar a enxergar os sinais celestes que o Senhor nos dá. Queremos avançar para o louvor da Tua glória. Queremos, ó Deus, ver o fruto daquilo que nós plantamos no Teu coração sendo brotado e produzindo agora para a nossa vida. Queremos colher esses frutos, ó Deus, em nome de Jesus. E queremos viver uma vida plena e abundante, completamente focada no Senhor. Não queremos mais dar ouvidos a falácias humanas. Não queremos ser precipitados, não queremos fugir de medo, nós queremos correr para o Teu coração, nos escondermos em Ti e no Senhor. Então, ouvirmos a batida do Teu coração junto conosco, nos sentirmos acolhidos, afagados, Senhor, acobertados em Ti, enquanto o Senhor se levanta e diz: meu filho, minha filha, não tenha medo, porque essa luta é minha, sou eu que vou te defender, sou eu que vou te honrar, sou eu que vai à sua frente, sou eu que vou desbaratar o inimigo. Não somente confie e obedeça e se submeta, e você verá o sobrenatural acontecendo ao seu redor. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é Deus tremendo, o Senhor é Deus que está presente em todo o tempo, e nós te entregamos agora o nosso coração pequeno, às vezes angustiado, temeroso, mas olhando para o Senhor. Foram essas as palavras, ó Deus, que o rei disse quando ele orou. Ele disse que era um povo pequeno, mas ele disse que continuaria fazendo isso olhando para o Senhor. Ele disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Senhor, nós também queremos fazer essa mesma oração. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Não sabemos, Senhor, o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti.
entendendo que não temos às vezes que ir para um campo de batalha, lutar guerra, que não pediu para lutar. A gente precisa subir no monte, contemplar os inimigos se debatendo, se degladiando, eles se destruindo, enquanto nós continuamos no lugar de onde nunca deveríamos ter saído, o lugar da adoração, o lugar do louvor. Não seremos encurralados, intimidados, não seremos acuados em nome de Jesus, porque o Senhor vai à nossa frente e desbarata o nosso inimigo e nos concede a vitória. Assim nós te somos gratos e oramos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra para nós em janeiro foi essa, de discernimento. Veja como isso é importante. Deus está trazendo algo novo para nós, um renovo. A Bíblia fala muito disso, de um renovo. Fala sobre uma árvore que foi cortada e ficou só o topo da árvore, mas daquele topo de uma árvore seca brotou vida. Você é vida, meu irmão, no meio da igreja do Senhor, no meio da sua casa, no meio da sua família. Você é um rebroto de vida, você é um rebroto, um renovo, sabe, que vai trazer uma nova esperança. Isso Deus quer compartilhar com a gente. Por isso, tenha discernimento, pare diante do Senhor, nunca pare de louvar. Deixe com que a graça do Senhor te envolva cada vez mais, para que a gente possa viver isso. Esse é o ano da nossa construção, é o ano da nossa edificação. Nós construiremos e edificaremos e veremos a graça e o favor do Senhor sendo realidade sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, tenha uma excelente semana. Só relembrando que quarta-feira voltamos com a reunião dos homens, voltamos com a reunião das mulheres online e daqui a pouco a gente tem mais coisa para compartilhar. Excelente semana, que Deus te abençoe, graça e paz em nome de Jesus.